A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do Números, do capítulo 31 ao capítulo 36, porque o capítulo 36 é o último capítulo do livro do Números. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do Números, capítulo 31. A vitória sobre os midianitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Requem, a Zur e a Hur e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém os filhos de Israel levaram presa as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens, e queimaram a fogo todas as suas cidades com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos, e tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo, para o arraial na campina de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó, a purificação dos soldados. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitão dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor, no caso de Pior. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. E alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e aos vossos cativos. Também purificareis toda a veste, toda a obra de peles, toda a obra de pelos de cabra, e todo utensílio de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens da guerra que foram à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, e o estanho e o chumbo, toda a coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se purificará com a água da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. A divisão da presa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. E divide a presa em 2 metades, entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram a esta peleja, de cada 500 uma alma dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta alçada ao Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás um de cada 50, um dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas, e de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa, restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 665.000 ovelhas, e 62.000 bois, e 61.000 jumentos. E das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas, o tributo para o Senhor foi de 665, e foram os
bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e seu tributo para o Senhor 61. E houve de almas humanas 16.000, e seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar o sacerdote o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel que Moisés separara dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel Moisés tomou um de cada 50, de homens e de animais, e os deu aos levitas que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés, a oferta voluntária dos oficiais. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sobre nossas ordens, e não falta nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, cadeias, ou manilhas, anéis, ou argolas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar o sacerdote receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor 16.650 ciclos dos tribunos e dos centuriões, pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Receberam, pois, Moisés e Eleazar o sacerdote o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o levaram à tenda da congregação por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Capítulo 32. As tribos de Ruben e Gade pedem Gileade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Resbom, Eliale, Sebam, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se acharmos graça aos teus olhos, desse esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Porque, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado. Assim fizeram os vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhe tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhe disse: se isto fizerdes assim, se vós armardes a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, nossas mulheres e nossos bens e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade, mas os seus servos passarão, cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como tem falado o meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a
a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armado convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armado perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu-se Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos, e as cidades ao seu redor. E os filhos de Gade edificaram a Dibon, Atarote e Aroer, e Atarote, Sofã, Jazer e Jogbeá, e Bet-Ninra, Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, Eleale e a Kiriataim, e Nebo e Balmeon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram, e daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-as Ravote Jair. E foi-se Noba, e tomou a Kenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu próprio nome. Capítulo 33. As jornadas desde o Egito até Moabe. Essas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandato do Senhor. Estas são as suas jornadas segundo as suas saídas. Partiu, pois, de Ramsés, no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, e saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, e todo o primogênito, havendo o Senhor executado juízo também contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pirraimote, que está defronte de Baal-Zephon, e acamparam-se diante de Magdol. E partiram de Pirrairote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram o caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Alos. E partiram de Alos e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Kibrote-Hatavá. E partiram de Kibrote-Hatavá e acamparam-se em Hazerote. E partiram de Hazerote e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Quilata. E partiram de Quilata e acamparam-se no monte de Sefer. E partiram do monte de Sefer e acamparam-se em Harada. E partiram de Harada e acamparam-se em Maquilote. E partiram de Maquilote e acamparam-se em Tate. E partiram de Tate e acamparam-se em Tera. E partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam-se em Rasmona. E partiram de Rasmona e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam-se em Beni-Jassã. E partiram de Beni-Jassã e acamparam-se em Hor Hagidgad. E partiram de Hor Hagidgad e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zin, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Hor, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Hor, conforme o mandato do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Hor. Ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel, e partiram do Monte Hor e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote e acamparam-se nos outeiros de Abarim, no termo de Moabe. E partiram dos outeiros de Abarim e acamparam-se em Dibongad. E partiram de Dibongad e acamparam-se em Almon de Blataim. E partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nos campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. Deus manda expulsar os cananeus. E falou o Senhor a Moisés na campina dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para
na terra de Canaã, lançarei fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado essa terra para possuí-la, e por sorte herdareis a terra, segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança. Conforme a sorte sairá alguém, ali possuirá, segundo as tribos de vossos pais, recebereis as heranças. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Capítulo 34. Os limites da terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus termos. O lado do sul vos será desde o deserto de Zim até aos termos de Edom, e ao termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado do oriente, e este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cádiz Barneia, e sairá a Hazaradar, e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande vos será por limite, este vos será o limite do ocidente. Este vos será o termo do norte, desde o mar grande marcareis até o monte Hor. Desde o monte Hor marcareis até a entrada de Ramat, e a saída deste termo serão até Zedade. E este limite seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Hazarenã. Este vos será o termo do norte. E por limite do lado do oriente marcareis de Hazarenã até Sefã. E este limite descerá desde Sefã até Ribla, para o lado do oriente de Ain. Depois descerá esse termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado do oriente. Descerá também esse limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão do mar salgado. Esta vos será a terra segundo os seus limites ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e a meia tribo, porque a tribo dos filhos dos Rubinitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança, aquém do Jordão, na direção de Jericó, do lado do oriente ao nascente, os homens que dividiram a terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: estes são o nome dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli; e dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Haniel, filho de Éfode; e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã; e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque; e da tribo dos filhos de Issacar, príncipe Paltiel, filho de Azã; e da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Silome; e da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem as heranças aos filhos de Israel na terra de Canaã. Capítulo 35. As cidades dos levitas. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas, e terão estas cidades para habitá-las. Porém, os seus arrabaldes serão para o seu gado e para os seus bens, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados ao redor, e de fora da cidade, do lado do oriente, medireis 2000 côvados, e do lado do sul 2000 côvados, e do lado do ocidente 2000 côvados, e do lado do norte 2000 côvados, e a cidade no meio. Isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e além dessas lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará a sua cidade aos levitas, segundo a herança que herdar, as cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por engano. E estas cidades vos serão
serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para o julgamento. E das cidades que derdes haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis além do Jordão, e 3 cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para os que hospedarem no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e ela morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com uma pedrada de que possa morrer e ela morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer e ela morrer, homicida é. Certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e ela morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e ela morrer, certamente morrerá aquele que a ferir. Homicida é. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se o empurrar subitamente sem inimizade, ou quando ele lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair alguma pedra, sem o ver, se que possa morrer e ele morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre o que feriu e o vingador do sangue, segundo essas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair do limite da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora do limite da cidade de seu refúgio, e o matar, não será culpado do sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa, conforme o depoimento de testemunhas, será morto, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que o morra. E não recebereis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra da qual vós habitais, no meio do qual eu habito, pois eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Capítulo 36. Casamento das herdeiras. E chegaram os chefes dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, da família dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, chefe dos pais dos filhos de Israel. E disseram: O Senhor mandou a meu senhor que, por sorte, desse esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com algum dos filhos de outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança dos nossos pais e acrescentada à herança dos tribos a que vieram a pertencer. Assim se tirará da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles com que se casarem. Assim, a sua herança será tirada da herança da tribo dos nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Então o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Malá, Tirza, Rogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios, e elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor através de Moisés aos filhos de Israel nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal
canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.